Porque a mesma graça para salvar, a mesma graça que salva, quando a pessoa resiste, ela perde. A salvação é pela graça. E a perdição é pela desgraça, quando a pessoa resiste à graça. Vou apertar o pastor, hein? Aperte. Quem sabe pelo menos chocolate aqui. Porque preto... O senhor quer mais café? Não, água mesmo. Tá bom. Entende-se assim. O senhor sabe muito bem disso. Só que esse texto ficou meio enrolado, se a gente não terminar ele. Não, O termina. meio de campo foi embolado. Porque senão fica... Porque se o senhor deixar desse jeito, a impressão é que Judas vai ressuscitar e se assentar no trono e vai julgar. É isso que Exatamente. eu ia perguntar, mas então... Eu não quero que termine assim. Então é o seguinte, eu não vou entrar exegeticamente no texto, mas os tronos são dodecatronos, o grego. Dodecatronos, dodeca são 12. Vós que me seguistes, vós, certo? São os 12. Pedro fala em nome do colégio dos 12. Judas está aí. Para que ele possa ressuscitar por ocasião do retorno glorioso de Jesus e julgar as 12 tribos de Israel, ele precisa ser salvo. Porque essa ressurreição é só para salvos. E Jesus promete que ele iria ressuscitar. Agora, por que ele não vai ressuscitar? É aí que eu quero entrar. Porque ele perdeu a salvação. Porque se ele continua salvo, ele se assentaria. E se ele era perdido, Jesus não poderia ter feito essa promessa para um perdido. Que ele está dando uma falsa esperança. Então a gente limita aqui o poder de Deus nessa situação? Por que limitar o poder de Deus? Sendo Jesus 100% homem, 100% Deus, teoricamente ele também teria o princípio, o atributo da presciência, ou não, Jesus enquanto homem. Sim. Ele tem o atributo da presciência. Ele não saberia que Judas viria a se enforcar? Essa pergunta vai longe. Deus sabia que muitos iriam para o inferno? Vai longe. Deus sabia que muita gente ia para o inferno? Sim ou não? Eu creio que sim. Que muitos são chamados e poucos Sim. escolhidos. Os muitos que são chamados e vão para o inferno. Deus sabia que eles iam para o inferno? O senhor está... Não, é uma pergunta. Ele sabia ou não? Partindo da premissa da onisciência, sim. Da presciência, ele sabia ou não sabia? Sim. E por que ele criou? Eu entendo que seja uma... Agora vai uma... O senhor usou uma maior que eu vou ter que responder agora. Eu entendo que, assim, conceito de eternidade, ele sempre vai ter uma visão humana quando a gente fala dele. Por quê? Porque a gente entende que a eternidade não tem ontem e nem amanhã. Correto? Ou tem algum... É que a gente está partindo para uma outra atributo de Deus. O nosso atributo é presciência e onisciência. Ele sabia? Então, sabia. Se ele sabia, por que criou? Ele podia não ter criado. Mas... Ele criou por quê? Mesmo sabendo que ia cair. Mas, pastor, não só existe presciência se existiu o amanhã? Oi? Não existe presciência se só existiu o amanhã? É que a gente vai entrar num conceito aí de eternidade, que é atemporalidade ou intemporalidade, transcendentalidade, e vai ficando mais complexo, né? Mas é assim, sendo mais objetivo. Ele sabia ou não sabia? Se for parte do princípio da presciência, sim. Sabia que Adão ia pecar? Sim, se for partir do princípio da presciência, sim. É a mesma coisa. Sabia que Judas ia pecar? Sabia. E Deus falou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele sabe que nem todos hão de crer. Mas mesmo assim ele proveu o meio de salvação. Então a parte dele ele fez. Agora o que você vai fazer com isso que ele concedeu já não está nos arcanos de Deus. Está no problema do ser humano. Tudo, a resposta é o livre-arbítrio. A resposta está na liberdade do homem. Mas aí entra naquela questão de... Deus sabia que Judas ia fazer. Sabia. Então, é como se Judas tivesse sido criado para... Eita. Até ele já entendeu esse para negócio fazer aí. isso. Aí a gente vai entrar no sentido, na questão do calvinista. O calvinista que fala que todos são predestinados. Na verdade é uma dupla predestinação. Então. Agora só falta eles apresentarem o texto onde Judas foi criado para isso. Então. É uma suposição, na verdade, né? E a Bíblia não trabalha com suposição. Exato. Mas tem um texto de Faraó, né?
O que tem? Um texto na Bíblia que fala sobre Faraó. Para isso fostes criado, para que o meu nome seja glorificado, exaltado, tal. Isso tem que ser, Ou isso tem que ser interpretado à luz do que diz Êxodo capítulo 9, versículo 16. E por gentileza, podem ler. Êxodo 9, 16. Pode ir bleando, então vamos blear aqui, não, né? é que... E bleando começa com B. Exatamente. E B começa a Bíblia, né? Bíblia. Qual que é o... pastor. Êxodo 9, 16. Romanos 9, 17, interpretado à luz de Êxodo 9, 16. E para vocês terem uma ideia, um calvinista sugere isso. Ele chama-se William Hendricks, não é? Simon Kistemacher. No seu comentário de Romanos, ele vai dizer justamente isso. O verbo que aparece lá no hebraico é amad. Só o 16? Só o 16. Tá. Mas deverás... Deveras? Deveras. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que Deus disse aí? Para isso eu te mantive. É bem diferente, para isso eu fiz você surgir no mundo. O que é manter? Eu poderia ter acabado com você logo no início. Mas aproveitando a dureza do teu coração... Eu me aproveitei dele. Para o meu nome ser conhecido em toda a terra. Você está sendo o objeto da minha glorificação. O meio por meio do qual o meu nome será glorificado. Mas aproveitando da dureza do coração dele. Isso aí está em Êxodo capítulo 3, versículo 19, quando Deus disse para Moisés... Moisés, eu sei que Faraó não vai libertar o meu povo nem por uma mão forte. Ele não vai. Por que ele não vai? Porque o coração dele é duro. Quando Deus diz assim, eu endurecerei o coração de Faraó, você vai ver que ele vai cumprir isso depois da 6ª praga. Porque já por 10 vezes Faraó já havia endurecido o seu coração e logo 11 com o 3,19. Mostrando que o coração dele já estava predisposto ao mal. Então Deus é assim. Seu coração está predisposto ao mal, olha os filhos de Jacó, os irmãos de José. Era o mal o coração deles, mas Deus pega aquela maldade e faz surgir uma bondade. O próprio José diz, olha, vocês, na verdade, quiseram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Mas aí Romanos 9 vai falar sobre o texto de Esaú e Jacó e vai dizer que antes mesmo... Você sabe que é o texto clássico dos calvinistas, né? Então, mas tem que ser analisado à luz do contexto do livro de Malaquias e Obadias, de Malaquias, melhor. Ali não está falando de 2 personagens apenas, está falando de 2 nações. E ali não está em jogo salvação. Eleição. De Israel, porque o conflito é Israel e gentios. Não está falando de salvação ali. Aí ele foi falar de Judas e tal. E Atos capítulo 1. O que tem? Quando fala sobre que Judas teria... Qual é o texto? Atos 1, se não me engano. Onde fala da eleição de... Bora ver. Ô, meu pai, sabe um branco. Apresente. Bom, eu apresentei texto, agora me apresente os textos. Antes de ir pro texto, galera, nós estamos com 508 pessoas simultâneas. Oh, glória. Mandem suas perguntas, quem quiser perguntar aqui pro pastor. Vamos ter prazer em responder. O que a gente não souber, ele responde. E o que eu não souber, o meu irmão responde, mas ele não veio. Ele não veio, pois é. Atos, né? É da eleição de Matias, lembrei. Certo. Agora O que tem? Quando Pedro vai falar sobre o campo que estaria destinado, que outro teria que tomar o lugar dele. Então, teoricamente, já era uma profecia. Ele cita, eu não vou lembrar agora de... Mas seria bom o texto, pra gente ler o texto, né? Qual que é? É Atos? Atos. Capítulo 1. Eu até sei, mas eu quero... É porque ele tem uma memória maravilhosa, né? Eu já... Eu tive Covid, então... Eu tive Covid, pastor. É Atos 1? Procurar Atos 1 aí. Já tá aqui. Valeu. A partir do 16. Olha, tá vendo aí, ó? Só pra não... Eu conheço. Atos 1, 16. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi
contado conosco e alcançado sorte neste ministério. Olha só, vamos lá primeiro. A Escritura predisse acerca de Judas. Ele está fazendo alusão ao Salmo de Davi, que é o capítulo 40, o Salmo 41, versículo 9. Aí seria bom você ler a passagem a que ele está fazendo alusão. Tem que interpretar. Ó, percebeu novamente o Antigo Testamento sendo citado aí? Eu gosto. É. Salmo 41, 9. Salmo 41, 9. Uhum. E ele é de fato bereno. Bereno no bom sentido. Eu sei que como é bom. Valeu, hein? Tem alguma pergunta? Depois quando terminar aqui, você Salmos. note aí. Salmo 41, 9. Bora, Beré. 41. É internet, tá, gente? Tá nada, você tá sem Wi-Fi. 9. É verdade. Yes. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tem outro texto que vai dizer dessa troca. Ele não está falando ali de salvação. Ele está falando de substituição apostólica. De substituição apostólica. Outro vai tomar o seu bispado. Só que é interessante que logo na sequência, o que ele diz? No capítulo 1, 16 de Atos. Fechou. 16. Uhum. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo cumprisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E o que mais que ele Porque diz? foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ó, foi primeiro contado conosco e alcançou sorte neste ministério, contado conosco. Geralmente o discurso calvinista qual que é? Estava conosco, mas não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teria ficado conosco. Aí ele diz o contrário. Foi contado conosco, era dos nossos. Segundo ponto. Jesus ficou a noite toda em oração a Deus para escolher 12. E um dos 12 foi Judas Iscariotes. E lá em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 16, mostra claramente que ele foi um escolhido. Mas ele não é o único que não é chamado? É isso que eu ia falar. Oi? Ele não era o único que ele não foi chamado? Como assim? Jesus começa a chamar por nome. Tá, e quais que ele não chama? O único que ele não chama seria Judas. Não. Vamos para Lucas, capítulo 6, 16. Lucas 6, 16. 6:16. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, Olha aqui, que ó. foi o traidor. A partir do versículo 12, a eleição. O que é eleição? Escolha, chamamento. 12 ao 16, vamos lá. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. Subiu. E passou a noite em oração a Deus. Primeiro ponto. Isso é E importante. quando já era dia, começou a si os seus discípulos. Não. Chamou a Chamou. si. Chamou a É. si os seus discípulos. Para um pouquinho, então. O que ele fez? Chamou. Chamou a si. Então já quebra esse paradigma aí. Ele chamou a si os seus discípulos. Vamos lá. E escolheu 12 deles. Pronto. Primeiro ele chama, e segundo? Escolhe 12. Escolhe 12. Então dizer que Judas não foi chamado e que não foi escolhido, isso não é verdade. Porque está aqui dizendo que ele foi chamado e ele foi escolhido. Continuando. A quem também deu o nome de apóstolos. Enviados agora. Ó, ele chama, ele escolhe e ele envia. Quem são eles? Simão, a qual também chamou Pedro, e André, e seu Seu irmão. irmão. Tiago, João, Felipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. E Judas, irmão de Tiago. Filho de Tiago. Aqui tá. E Judas, irmão de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. pronto. Ele escolheu. Não só escolheu, ele chamou Ele chamou. e enviou. E enviou. E aí, o que o senhor tem a me dizer sobre isso? Então Jesus era presciente. Eles sempre pulam um ponto, né? Eu quero saber disso aqui. Ele faz assim, ó, escorrega igual quiabo, né? Eu quero saber, ele foi ou não foi chamado? Foi. Tá claro isso, né? Tá. Foi escolhido? Foi. Foi. E aí? O que o Enviado. senhor me diz disso? É isso que eu quero Então, saber.
tendo em vista esses critérios, Deus, então, escolheu Judas para que ele fosse o traidor. É isso tu disseste. A Bíblia não diz. Tu o dizes. Cara, Entendeu agora? isso é... Tu o dizes. Você viu o nó agora? Dá uma explosão. Tu aí. dizes. Aqui não diz que ele foi chamado para ser traidor. Está dizendo que ele foi chamado e escolhido para ser apóstolo. Esse traidor é por tua conta e risco. Mas Jesus não era presciente? Bom, aí essa pergunta você mesmo responda diante do texto que eu lhe apresentei. Ou nós acreditamos nisso ou chamamos Jesus de mentiroso. Porque é ele. Qual que você prefere? Acreditar que Jesus chamou ele para ser apóstolo e que ele era salvo ou que Jesus mentiu? Eu tenho Então, pleno mas aí convicção que você Deus também é não vai- verdadeiro. Então, seja todo homem mentiroso, Deus Então é pronto, verdadeiro. então o senhor já está de acordo com o que está aqui. Sócrates fazia justamente isso, respondeu o que eu queria. Então, mas aí no caso... Bem-vindo ao arminianismo. Quando ele... Não, calma. Bem-vindo. Quando ele escolheu Judas tinha um livre-arbítrio. Ele poderia não ter feito, não ter cometido a traição, não ter perdido a salvação. Claro que ele poderia. Poderia ter não feito. Exato. Não, mas aí não existiria a traição. Por que não? Tinha que ser ele? Não, mas... E onde diz que Então, é ele que tinha que ser o Os traidor? planos de Deus não mudam, amigo. Se não vai usar com um, ele vai usar com outro. Agora, pera um pouquinho. Agora, Eu penso assim. agora tem um outro E problema. onde fica Atos, capítulo 1, verso 16. Tá, isso aí a gente pode... Eu falei que vai acabar o programa aqui só com isso daí. Pera um pouquinho. Eu gosto de fazer. Judas, ele perdeu a salvação porque ele traiu? Ele perdeu porque se enforcou. Ah, então não foi porque traiu, por que está a ênfase tanto na traição dele? Porque o próprio calvinista acha que mesmo... Olha, é outra contradição do calvinismo. O calvinismo não acredita que nem o suicídio leva a pessoa à perda da salvação. Porque aquele que uma vez salvo é sempre salvo. Mas aí a gente entra na encruzilhada da dupla predestinação. Pois então, mas o calvinista acredita nisso. E quando eu estou falando de calvinista, eu não estou falando no infralapsariano, mas no supralapsariano. O supralapso, e entre eles está Vincent Young, com a sua teologia sistemática em 2 volumes, ele acredita que Deus decretou que o homem não tem o livre-arbítrio, que Deus decretou uns para ser salvo e outros para ser perdido. Então, se você vai defender o calvinismo e dizer que Judas perdeu a salvação porque ele se enforcou, automaticamente você deixa de ser calvinista porque você confessa que ele perdeu a salvação porque se enforcou. Alguém pode perder aquilo que ele nunca teve? Não. Nunca. Então, se ele perdeu é porque ele tinha. Que eu não posso perder essa caixa de chocolate se eu não tenho a caixa de chocolate. Eu só perco o que eu tenho. Então, se ele perdeu porque traiu, então ele tinha. Tá certo? Perfeito. Agora, na concepção calvinista, nem mesmo o suicídio leva a pessoa à perda da salvação. Agora, quanto mais uma traição. Porque pior do que Judas, fez Pedro. Que negou. Então, mas Mas não é só negou. Peraí. Negou é pouco. Mas até na concepção calvinista, um exemplo, Pedro, se não fosse predestinado, teria ido para o inferno também. Não, então, até. Pedro, Paulo, grandes... Mas quem diz que Pedro é um predestinado? Onde está escrito isso? Não, então, mas eu tô falando Aí é no que conceito entra- calvinista. Ah, sim. Aí nós, como diz um apresentador famoso aí, Emílio Surita, nós, afegãos médios, que não... E aí eu quero confrontar o pastor para tirar essa dúvida mesmo. Pergunta, Jesus Cristo vai dizer, Pedro, Satanás pediu pela tua vida, porém eu roguei ao Pai. Para que a tua fé não desfaleça. E aí Pedro nega. Mas ele não apenas nega. Então, entende-se que Jesus já entendia que mesmo o que Pedro ia fazer lá na frente, sendo presciente, tendo o atributo divino da presciência, ele sabia do que Pedro ia fazer, tanto é que ele fala, olha, antes que o Galício toque, 3 vezes me negarás. Então Pedro nega, então Jesus tinha a presciência. Tanto dele quanto de Judas. Ele diz, o que você tem que fazer, faz depressa. Então, ele escolhe salvar Pedro e deixar Judas se enforcar. Assim como ele escolhe os poucos que vão para o céu e deixa a maioria que vai para o inferno. Calvinista. Não, jamais. Por que ele deixa a maioria que vai para o inferno? Eu lembro de um... Por quê?
Por que ele deixa a maioria para o inferno? Na verdade, isso é um conceito que existe, que o completo livre-arbítrio só existiu para Adão, né? Tendo em vista isso, Adão pecou, toda a humanidade está lá em Romanos, está predestinada à condenação. Ele está bem calvinista. Veja bem, ó. Vamos como diz o outro, né? O pleonasmo vicioso. Vamos começar pelo começo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer, pistel, esse verbo, o aspecto verbal dele é um particípio presente. Qual é a função de um particípio presente? É o gerúndio na língua portuguesa. O que é o gerúndio na portuguesa? Nós vai, nós fica. Não. Eu estava indo. Olha, ele estava indo. Quando você usa a expressão, você determina o momento em que ele parou de ir, deixou de ir. Você está vendo uma ação em desenvolvimento. Ele estava indo e indo. Contínua, né? Uma ação contínua, uma ação linear, indo. Esse crer é a mesma coisa. Não é apenas crer, aqueles que crer e continuam crendo. Porque hoje você pode crer e amanhã você pode não crer. E é justamente por isso que existe a apóstata da fé. O que é um apóstata? Apó, essa preposição é de separar, de ficar distante, é de abandono. Por exemplo... Consciente. Consciente. A pessoa se apostatou, ele abandonou a fé. Só pode abandonar a fé aquele que um dia... A teve. Mas aí tem um texto que diz que naqueles dias, né? Muitos apostatarão da fé. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então perceba que se você se apostatou da fé, significa que teve um momento em que você abandonou essa fé. Eu só posso abandonar algo que eu já tive. Mas eu acho que é Mateus 24 que Jesus fala aqui. Se não tivesse abreviado aqueles dias, o número dos escolhidos... Então vamos trabalhar texto por texto. Então, você abandonou a fé. Abandono deliberado e maldoso da fé. Jesus não pode salvar quem não quer salvar, quem não quer salvação. E se você o abandonou, é esses muitos que vão para o inferno. Jesus os deixou porque ele não quer ninguém que seja forçado. Existe um amigo nosso, ele é criacionista... Não é bem criacionista, mas ele defende parte do criacionismo. Ele diz o seguinte: o amor só pode ser verdadeiro quando temos a liberdade de não amar. Porque se você é forçado a amar a Deus, esse amor deixou de ser verdadeiro. Porque é um amor forçado, é um amor obrigado. Aí nós entramos no mecanicismo e na robótica. Você se tornou um robô, que você foi programado para amar, você não tem liberdade. É um amor forçado, é um amor onde você foi compelido, onde você foi obrigado. Então aqueles que Jesus deixou, os muitos são chamados, sim, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque nem todos recebem a fé e nem todos querem permanecer na fé. E Jesus não quer ninguém forçado na fé, mas aqueles que livremente recebem a fé. O livre-arbítrio é tão claro que lá no livro de Gênesis, capítulo 2, 16 e 17, o Senhor disse assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, certamente morrerás. O que pressupõe isso? Liberdade de ação. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, está escrito o quê? O espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, diz: vem. Vem. E quem quiser, receba da água da vida. E quem quiser não é mas quem aí, não quer. Teoricamente, já estaria num corpo glorificado, no céu, esse vem? Não, esse convite é para todos os pecadores. Quem está convidando ali é o Espírito e a Igreja. O Espírito Santo e a Igreja estão fazendo um convite. Primeiro ele faz um convite para Jesus. O primeiro convite é para Jesus. O Espírito e a esposa dizem: vem, porque ele faz várias promessas de que viria. E eles dizem: vem, vem, vem. E por último o convite é para o pecador. É a igreja que está convidando o pecador. E quem quiser, receba da água da vida. Se você está num corpo glorificado, você precisa receber da água da vida ou você já tem água da vida?
Se você está no corpo glorificado, você já tem a água da vida. Então por que está convidando para receber a água da vida se você já tem? Perfeito, gostei da resposta. Você está me entendendo? Sim. Então, da mesma sorte, a perda da salvação é possível, que Judas perdeu. Agora, no caso de Pedro, vamos voltar ao tema de Pedro. O apóstolo Pedro, diferente de Judas, ele se arrependeu. Judas teve tempo para mudar de ideia, ele planejou. Metanoia, metamelomaia. Está certo? Ele planejou tudo. Ele planejou e ficou firme na sua posição. Alguns dizem assim, mas Jesus disse, não escolhi eu vós os 12, mas um de vós é... O diabo. Não é o diabo, é um diabo. Que vem de diabolos, que é o que se opõe contra o outro. Só que para Pedro ele diz pior. Quando ele estava lá em Cesareia, e ele falou do sofrimento que ele haveria de ter, o que é que Pedro disse? Senhor, não permita que de modo algum isso te aconteça. O que Jesus respondeu para ele? Afasta-te. Para trás de mim, o quê? Satanás. Que só cogita nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Se diz que Judas era um diabo, para Pedro foi pior. Ele era Satanás. O próprio adversário. O adversário. Então isso daí não desqualifica, porque se Judas era filho de perdição, porque Jesus chamou ele de um diabo, então Pedro também teria que ser filho da perdição, porque Jesus diz que ele é Satanás. Mas lá em João... Se Judas é condenado porque ele traiu Jesus, Pedro muito mais. Que Pedro, quando ia subir para o monte, quem é que Jesus chamava? Pedro, Tiago e João. A primeira cura lá que Jesus fez lá foi na casa de quem? Da sogra de Pedro. Curando a sogra de Pedro. Quem foi a única pessoa, fora Jesus, que andou sobre as águas? Pedro. Quem estava sempre no monte com ele? Pedro. Quem teve a revelação que Jesus era o Machia, o Cristo, o Filho de Deus? Pedro. Não fostes? Quem não estava? foi carne nem sangue que vos revelaram. Mas, isso. Agora, no Monte da Transfiguração, a visão de Elias e Moisés, quem é que teve? Pedro, não foi Judas. Só que quando eles perguntaram, você é um deles, o que ele disse? Negativo. Mas e por último, ele disse o quê? A Bíblia diz que ele... Esconjuro-te. Essa conjuração Praguejou. Trazer sobre si imprecações, maldições. Traduzindo juro por Deus que eu não conheço esse homem. E quero que ele me castigue se eu conheço. Eu não sei quem fez pior, se foi ele, se foi Judas. Então, e por que Jesus Cristo... Aí você vai entender em João capítulo 21, versículo 15 em diante, é só ler. João 21. Enquanto isso eu pergunto, enquanto ele está procurando. João 15, 16. O que tem? João 16, 15, desculpa. Não fosses vós... Que me escolheste. A mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, e vos nomeei. E não foi Judas também? Foi convidado? João 21. Se você excluir Judas, você vai pisar em cima de Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, que nós lemos agora há pouco. E aí eu mesmo. Ele foi escolhido, ele foi chamado e ele foi enviado. E aí, se ele foi escolhido, chamado e enviado, Jesus Cristo tinha presciência. Mas não é que ele tinha, ele tem. A presciência. Sempre foi presciente. Então, ele escolheu Judas, ele predestinou e ele enviou Judas para quê? Para fazer a obra. Mas Judas tinha livre-arbítrio, Thiago. Tinha liberdade. Ele poderia, no meio do caminho, desviar e... Olha, você quer ver uma coisa?